vamos falar agora de respiração celular. Segue na tela. Pronto, pessoal, agora nós vamos trabalhar aqui a parte de bioenergética, só que falando um pouco de respiração celular. No bloco anterior, nós falamos sobre a parte de bioenergética que trazia fermentação, então processos anaeróbios, e agora nós vamos falar de processos aeróbios, tá bom? Que é o que a nossa mitocôndria vai fazer. Agora a gente está falando aí de processos em que eu tenho a presença do oxigênio e que esse oxigênio vai ser muito importante para a atividade da minha organela, né, das organelas aí mais importantes que nós temos, que são as mitocôndrias. Então vamos lá. Quando a gente fala em célula animal, eu estou falando aqui da minha molécula energética, que é a minha glicose, e que nós já aprendemos que essa glicose vai sofrer aí a primeira etapa, né? Que é a quebra dessa glicose. Então, vou dar um exemplo bem prático aí do dia a dia. Eu acabei de almoçar, né? Estamos aqui em torno de quase 3 horas da tarde. Eu acabei de almoçar e o meu corpo, ele está metabolizando todos aqueles alimentos que eu consumi. Então, esse processo de metabolização, né, que está ocorrendo aqui no meu corpo é justamente a quebra de quê? De carboidratos, a quebra de lipídios e de proteínas, certo? E um dos carboidratos mais abundantes no nosso organismo é justamente a glicose. Aí eu tenho aqui a quebra da glicose e eu vou gastar ATP para realizar isso. Então eu quebrei a glicose, mas eu vou gastar ATP aqui para fazer isso. Gastei ATP, liberei glicose, essa minha glicose foi convertida em ácido pirúvico, e esse ácido pirúvico, ele vai precisar entrar no ciclo de Krebs, mas ele não consegue entrar no ciclo de Krebs na forma de ácido pirúvico. Ele vai precisar ser convertido em um outro composto chamado de acetil coenzima A, ou para os mais íntimos, acetil-CoA. Uma vez liberado, né, uma vez convertido em acetil-CoA, agora nós teremos aí uma boa distribuição, uma boa funcionalidade no ciclo de Krebs. Só uma pausa, só para tomar uma aguinha aqui. Vamos seguir, né, que a gargantinha já está seca. Então, olha só. Quando a gente fala em ciclo de Krebs, é importante a gente lembrar o seguinte, que o ciclo de Krebs ele tem um objetivo único, e esse objetivo principal dele é degradar completamente a molécula de glicose. Então veja aqui comigo, ó, a minha glicose ela começa com 6 carbonos, confere, né, a gente viu isso logo no início. Quando esse ácido pirúvico ele é quebrado, esses 6 carbonos ele agora vai passar a ser 3 carbonos. Então o meu ácido pirúvico ele é uma molécula que apresenta 3 carbonos. Quando esse meu ácido pirúvico, enfim, vai ser convertido em acetil, ele descarboxiliza, ele perde outro carbono e ele passa agora a ter 2 carbonos. Por que eu tiro aqui no meu ciclo de Krebs, gente? Ele é conhecido como o ciclo do ácido cítrico. E aí eu preciso de 6 carbonos para iniciar o meu processo do ciclo de Krebs. Então eu vou ter aqui, ó, os 2 carbonos lá do meu acetil, mais os 4 carbonos que já estavam lá dentro do meu ciclo de Krebs. E aí eu vou ter um saldo de 6 carbonos e vou poder iniciar o meu ciclo de Krebs lá no interior da mitocôndria. Outro detalhe que é importante vocês anotarem e saber onde ocorre cada um desses processos é o local. Então a glicólise ela vai ocorrer dentro da célula no citosol. Perfeito? E o ciclo de Krebs, ele vai ocorrer dentro da matriz mitocondrial. Então, dentro da matriz da mitocôndria. O terceiro, essa daqui é a segunda etapa. Primeira etapa, glicólise. Segunda etapa, ciclo de Krebs. Depois que o ciclo de Krebs produziu todas as moléculas que eu precisava, então objetivo do ciclo de Krebs, anote aí, degradar completamente a glicose e produzir NADH
e FADH. Gente, essa daqui são moléculas que transportam hidrogênio. Então, essa é a principal função do NADH e do FADH. É transportar hidrogênios para a fase seguinte, que é a fosforilação oxidativa. É a nossa terceira etapa. Essa etapa ela é importantíssima, porque até agora nós falamos de muitos compostos, mas o oxigênio ele ainda não apareceu. Então, ele vai aparecer justamente aonde? Na última etapa, que é a fosforilação oxidativa. É aqui que o nosso oxigênio ele vai atuar como aceptor final. E a minha cadeia transportadora de elétrons, com esse aceptor final, ela não vai parar de produzir ATP, tá certo? Então, é nessa etapa aqui também que eu tenho o maior número de produções de molécula de ATP por meio daquela enzima que eu já tinha falado lá no processo fotossintético, chamada de ATP sintase. É essa enzima que vai atuar ativamente para a produção de ATP, certo? Então, tira um print dessa tela, volta essa aula, se for necessário, se for preciso, para você fixar melhor esse conteúdo. Então, vamos a seguir. Falando agora, mostrando, né, um pouquinho em detalhes, aí o ciclo de Krebs. Então, como eu já disse a vocês, a primeira função do ciclo de Krebs é degradar completamente a glicose. Vamos fazer nossas continhas para ver se está certo? A gente começou o nosso processo de respiração com 6 carbonos, não foi isso? Então, a minha glicose começou o processo com 6 carbonos. Logo em seguida, essa minha glicose ela foi quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Então, eu reduzi de 6 para 3 carbonos em cada molécula de ácido pirúvico. O ácido pirúvico pode entrar no ciclo de Krebs? Não. Quimicamente falando, não é possível. Então, ele precisa ser convertido em acetil, né? O acetil-CoA, que a gente falou um pouco no quadro anterior. Então, já que eu vou precisar, né, converter o meu ácido pirúvico em acetil, então eu já vou ter outra queda aqui na minha quantidade de carbonos. Isso se chama descarboxilação, tá? Então, eu tenho aqui o meu carbono, que vou ter aqui uma diminuição. Então, eu comecei com 6 carbonos, passei para 3 carbonos, e agora eu estou com 2 carbonos. Por quê? Porque eu tenho aqui um composto chamado de oxalacetato, em que ele já tem 4 carbonos. Então, eu vou somar esses 2 com esses 4 e vou formar meus 6 carbonos para dar o pontapé inicial e iniciar aí o meu processo dentro do ciclo de Krebs. E aí vamos contar, ó, se o meu objetivo é degradar completamente a minha glicose, então eu já perdi. Eu tenho aqui 2 carbonos que foram introduzidos. Aqui eu vou perder mais um. E aqui no finalzinho, ó, eu vou perder mais 2. Então, eu degradei completamente a minha molécula de glicose. Esses 4 que foram emprestados aqui, eles vão voltar para a minha cadeia para serem reaproveitados em um outro ciclo de Krebs, tá? Porque esse ciclo, como o nome já está dizendo, é um ciclo, né? Então, ele vai começar tudo novamente. Perfeito. E aí, eu tive a produção de quem? Ó, NADH, e eu tive a produção de FADH, que vão ser utilizados aonde? Lá na minha última etapa, que é a fosforilação oxidativa, lá na membrana da mitocôndria. Então, eu tenho o processo de glicólise, que ele ocorre no citosol, eu tenho o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, e a fosforilação oxidativa, que vai ocorrer na membrana interna, certo, da minha mitocôndria, tá? Chamada também de crista mitocondrial. É lá que ela vai ocorrer. Então, vamos ver isso numa questão? Como é que o Enem traz esse conteúdo nas questões? Gente, essa é uma questão recente, de 2023, e que ele trouxe para você aí todo o processo que eu já te expliquei anteriormente. Calma, eu entendo que esse conteúdo ele é um pouco complexo, tá? Se você precisar de uma aula mais detalhada, de uma aula mais básica, lembre que essa aula que eu estou ministrando aqui para vocês, ela é uma aula... deixa eu sair aqui um pouquinho. Lembre que essa aula que eu estou ministrando aqui para vocês, ela é uma aula mais avançada, tá? Não é uma aula básica.
o aluno, para assistir essa aula aqui, essa resolução das questões, é um resumo. Então, ele tem que ter visto esse conteúdo na escola, com o professor dele, e aqui é mais uma revisão para que você consiga destrinchar a sua questão do Enem. Não é meu objetivo de começar com a bioquímica básica aqui. Mas, se você viu que, professora, eu não entendi nada, a senhora falou nada, de fato, eu não sei o que é, eu não entendi a questão dos carbonos, porque é ácido pirúvico tem que ser convertido em acetil. Então, se você está com um pouco de dificuldade nessa parte de bioquímica básica, deixa o teu comentário aqui no finalzinho desse vídeo com a palavrinha prof, eu quero a aula básica de bioquímica, que aí, dependendo da quantidade, né, de comentários, eu vou preparar, assim, uma aula com bioquímica básica, com os principais conceitos, o que é um acetil, porque a gente precisa fazer a quebra bem detalhadinha, eu faço um esquema bem detalhado, produzo ali um esqueminha detalhado, mostrando essa conversão do ácido pirúvico para o acetil dentro desse processo de respiração, tá? E eu ainda mostro para você detalhadamente a fase de fosforilação oxidativa, mostrando ali uma parte da crista mitocondrial e quem são, né, os processos, né, as proteínas envolvidas, tudo mais, porque é uma aula bem mais detalhada e um pouco maior, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários, deixa o teu like e já se inscreve aqui no canal, não esquece. Então, vamos lá para a nossa questãozinha do Enem. Deixa eu abrir ela aqui novamente para a gente resolver. Então, ele traz para nós o seguinte, deixa eu pegar aqui meu marcador. Ele diz para a gente assim, a produção de ATP depende de um gradiente de prótons. Esse gradiente de prótons, gente, são os hidrogênios que eu já falei para vocês lá no início do processo de explicação, gerado pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NAD em NADH. Lembra lá na química? Oxida, perde. Reduz, ganha. Então, nesse caso aqui, se ele oxidou, ele era uma molécula de NADH e passou a ser apenas uma molécula de NAD. Aí ele diz, percorre a cadeia até chegar ao citocromo. O citocromo é uma proteína que está presente na crista mitocondrial, certo? Então, se você quiser uma aula mais detalhada em relação a isso, comenta aqui embaixo, que eu já te falei que eu produzo uma aula, né, com a parte da bioquímica básica, tá? Reduzindo aí o F3 em F2. O oxigênio atua como aceptor final, falei para vocês lá na minha explicação. Então, o aceptor final, ele funciona como, professora? Sequestrando os elétrons, que está lá na minha cadeia transportadora de elétrons, e aí quando ele sequestra esses elétrons, ele consegue fazer ali, ele consegue propor ali uma fluidez na minha cadeia, e aí ela não vai parar. Por quê? Porque se eu tiver, né, um congestionamento de elétrons na minha cadeia transportadora de elétrons, ela vai parar e a mitocôndria vai parar também de produzir ATP e a respiração ela cessa, o que a gente chama de asfixia química, tá bom? Então vamos lá. Quando as células são expostas ao cianeto, o cianeto ele produz isso, né? Ele impede que o oxigênio atue como aceptor final. Então, o aluno, para responder essa questão, ele precisava ter muito bem construído na cabecinha dele esse conceito, que o cianeto ele tem essa função de impedir que o oxigênio atue como aceptor final. Se o oxigênio não atua como aceptor final, galerinha, nós iremos ter aí uma parada, nós iremos cessar a atividade mitocondrial e as moléculas de ATP não serão produzidas e a célula vai morrer, certo? Então, mais para frente, ele diz para a gente, esse bloqueio, ou seja, o bloqueio ali da atividade do oxigênio, né, aumenta a concentração celular de quem? Meus amores, conceitinho básico aqui. Se ele está dizendo para mim que o cianeto impede que o oxigênio atue como aceptor final, a minha cadeia ela vai parar. Se a minha cadeia vai parar, esse NADH aqui, ele não vai conseguir liberar hidrogênio. E ele vai acabar se acumulando onde? Dentro da minha mitocôndria. Por quê? Porque lembre que para ele poder voltar a ser NAD, ele precisa se livrar desse hidrogênio.
Se a minha cadeia está parada, certo? Ó, eu vou fazer um esquema aqui para você poder entender bonitinho. Faça de conta que esse meu NADH aqui, ele é um caminhãozinho, tá? Eu gosto muito de usar essa analogia. Faça de conta que esse meu NADH, ele é o meu caminhãozinho aqui. E aqui, né, na caçambinha dele, ele está repleto de hidrogênios. Então, quando ele chega na minha cadeia transportadora de elétrons, ele chega lá justamente para liberar os hidrogênios, então ele vai liberando esses hidrogênios na última etapa, chamada de fosforilação oxidativa, e à medida que ele vai perdendo, que ele vai liberando esses hidrogênios, ele volta, né, a ser o nádio, sem o H. Justamente ele precisa voltar lá para o início do ciclo de Krebs para recolher hidrogênios novamente, ok? Mas se a minha cadeia ela está saturada, certo? Ela está congestionada de elétrons e eu não tenho movimentação dessa minha cadeia. Por quê? Porque ocorreu um bloqueio do meu receptor final. Isso quer dizer que esse meu caminhãozinho ele vai ficar parado, ele vai ficar estacionado no início do processo e ele não vai conseguir liberar hidrogênios. Esses hidrogênios eles vão ficar acumulados no interior da minha mitocôndria, tá? Então, já acabei de responder a nossa questão. Esse bloqueio aumenta a concentração celular de quem? Da nossa molécula letra C, aqui, ó, de NADH. Justamente porque esse NADH não consegue liberar hidrogênios e ele não vai conseguir ser reconvertido em NAD para voltar lá para o início da minha cadeia. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí. Vejo que é uma questão simples, não é uma questão de outro mundo que não dá para resolver, mas que o aluno precisa, né, de um determinado conhecimento para conseguir resolver esse tipo de questão, tá? Então não esquece, mais uma vez, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, dá aí o seu like e me ajude a continuar com esse projeto, ajudando aí outras pessoas, assim como você, tá? Então, nos veremos em uma outra oportunidade. Aproveite para rever esse vídeo, para revisar. Bons estudos e até a próxima!